Olá, amigas e amigos, internautas, seguidores, saudações democráticas. Por problemas de defeito técnico na nossa câmera de gravação de imagens, não produzimos as duas últimas lives. Esperamos resolver essas interrupções com uma nova que adquirimos e estamos em teste. Talvez vocês percebam aí agora. Agradecemos a atenção e a preocupação com nossas ausências. 3 Dedos de Prosas, nosso programa de todos os dias, a qualquer hora, em qualquer lugar. Basta acessar nosso canal no YouTube, disponível sempre a partir de 12h e 1h da tarde. A notícia em formato de comentário e opinião, sem lados, apenas a imparcialidade dos fatos. Se não estiver inscritos, inscreva-se, faça o CCC, curtam, comentem, compartilhem. Vamos à primeira das 3 prosas de hoje. Em tempos em que a democracia ficou ainda mais cara para o Brasil, é engraçado ver como em 2025 o PT não conseguiu emplacar, com o mesmo afinco de anos anteriores, o processo de eleições diretas, apelidado de PET, na imprensa. O processo parece independente de um estado de coisas democráticas, mas só parece. Na verdade, é apenas um belo simulacro de democracia, pois se propõe a escolher os dirigentes partidários, que, por sua vez, tem o direito de escolher quem formará chapas majoritárias e proporcionais, além de administrar como instâncias de legenda. Os petistas foram às urnas domingo 6 de julho, mas o resultado dificilmente seria diferente do que os caciques desejavam e trabalharam nesse sentido. Na comparação com outras siglas que têm dono, o PT parece mesmo ser, de longe, o mais democrático dos partidos brasileiros. O PET é a representação disso, como todos os membros do partido gostam de frisar. Contudo, nem tudo que reluz é ouro. Mesmo que o discurso seja bonito, na prática dificilmente há uma alternância de poder entre aqueles grupos que controlam o poder decisório do partido. Isso vale no plano nacional, no plano estadual e no plano municipal, que acaba impactando um pouco mais no dia a dia da população local, bem diretamente, claro. Vamos aos fatos. O PT criou uma dependência natural da figura de Luiz Inácio Lula da Silva. Membro fundador do partido, Lula foi candidato à presidência da República em 6 oportunidades. Avalizou 2 eleições de Dilma Rousseff e, em 2018, só deixou a candidatura após manter a inelegibilidade. E foi quem demarcou que Fernando Haddad deveria representá-lo nas urnas. Em 2026, o próprio Lula já está querendo ser apresentado, formalizado, oficializado como candidato à reeleição, impedindo a sugestão de renovação dos quadros políticos. Ele, Lula, é o grande símbolo e deve ser uma baliza, mas não é a única. Entretanto, quem acredita que o nome desvinculado dele conseguiria liderar o PT nacional? Quem acreditaria? Tanto que a candidatura de Edinho Silva, ex-prefeito de Araraquara, interior de São Paulo, após ser confirmado como candidato a presidente da sigla, foi mesmo eleito, sem grandes percalços, ainda que tenha havido tentativas de oposição, inclusive de figuras até próximas a Lula no passado,
havia a possibilidade até de Edinho perder a disputa. Afinal, ele estava sendo considerado um intruso no ninho. Ou seja, como as cartas são bem marcadas, a militância tende a seguir uma lógica de rebanhos. No caso da Bahia, Tássio Brito foi considerado o favorito de todos aqueles que atualmente comandam o partido. O próprio pensamento que levou Hever Valadares ao posto no último pleito, o que tende a ser majoritário. O principal oponente nesta eleição de agora, Jonas Paulo, era ex-presidente do PT da Bahia e representava certo grau de conservadorismo em meio a uma janela progressista na qual os petistas baianos tendem a acreditar, em termos de renovação política, principalmente. Mas isso não aconteceu. E tal como acontece nacionalmente, quem delimita para onde o partido vai é quem está no poder e não necessariamente no comando das instâncias partidárias. Veja a escolha de Rui Costa como candidato ao governo em 2014, a própria apresentação de Jerônimo Rodrigues em 2022 e até mesmo o desenho da chapa Puro Sangue para agora 2026, com Jacques Wagner, Rui Costa e Jerônimo na majoritária. Ou seja, há rainhas da Inglaterra que se travestem bem como dirigentes partidários em um processo que funciona como simulacro de democracia. Isso não quer dizer que não existe democracia ou que não há esforço para a militância exercer o seu direito ao voto e escolha dos dirigentes. Até há, de verdade, mas não nos moldes de uma democracia ateniense como se prega. Afinal, existem utopias para serem representações de como gostaria que fosse realidade. Vamos à prosa de número 2. Já era lei, mas certas leis neste país chamado Brasil, no submundo da prostituição das autoridades e dos políticos, Brasil que poderá ser chamado já de Brazuela, as leis mais relevantes nem sempre funcionam, exceto as leis abjetas, aquelas que desprotegem mais do que protegem. Pois bem, finalmente o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, na qualidade de presidente em exercício, parece que resolveu trabalhar para merecer o alto salário que recebe, inclusive como ministro. Ele também é ministro. Geraldo sancionou na última sexta-feira de 4 de julho lei que aumenta a proteção contra quem comete os crimes de maus tratos e abandono de invalidez contra idosos ou pessoas com deficiência. Anteriormente, o crime de abandono podia ser punido com prisão de 6 meses a 3 anos. Agora, o delito tem a pena de reclusão que varia entre 2 e 5 anos. A nova lei também define agravantes. Se o abandono do idoso ou da pessoa com deficiência resultar em lesão corporal grave, a prisão aumenta de 3 para 7 anos. Por fim, se a vítima morrer, a prisão será de 8 a 14 anos. Meu Deus, tomara que agora isso seja mesmo verdade. Os mesmos prazos são aplicados caso alguém exponha idosos ou pessoas com deficiência a risco de morte ou de saúde, ou que seja considerado crime de maus tratos. Está até neste papel assinado por Geraldo Alckmin privar uma pessoa de alimento ou abusar de métodos de correção.
São crimes praticados contra quem não pode oferecer resistência e que podem acarretar em danos físicos e psicológicos irreparáveis. É o que afirmou o relator senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, que apoiou o aumento das penas. O político ainda afirmou que as punições anteriores eram amenas. Justiça que funciona e das autoridades do governo que valham o merecimento de confiança que todos os brasileiros merecem é o que todos queremos. Vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje. Moradores de Itatim, Itiúba e Pindobaçu podem enviar imagens de obras públicas via celular e receber pagamento por sua colaboração. Projeto piloto do TCU, Tribunal de Contas da União, em parceria com o Colab, promove inovação na auditoria de cidades. Iniciativa pioneira, utiliza tecnologia e remunera para ampliar a participação social na fiscalização de obras públicas. Cidadãos dos municípios baianos de Itatim, Itiúba e Pindobaçu passaram a integrar um projeto piloto do Tribunal de Contas da União em parceria com o govtech.colab, que remunera moradores pela verificação de obras públicas em andamento, utilizando apenas o celular. A proposta integra o primeiro contrato público para solução inovadora do TCU, com base no Marco Legal das Startups, que é uma lei complementar de número 182/2021, e na nova Lei de Licitações, a de número 14.133/2021. Ao baixar o aplicativo gratuito Colab, os usuários recebem notificação sobre obras públicas próximas de sua localização. O sistema orienta o cidadão a visitar o local da obra, tirar fotos, filmar conforme as instruções e enviar as imagens pela plataforma. A cada verificação validada, o usuário recebe pagamento a partir de R$ 50 via Pix em até 48 horas. As imagens encaminhadas são evidências técnicas, sendo comparadas com informações oficiais de cronogramas, contratos e orçamentos, de forma a confirmar se as obras estão sendo executadas de acordo com os parâmetros previstos. O projeto representa um passo importante na missão de aproximar o cidadão do governo e tornar a gestão pública mais eficiente, participativa e mais transparente, afirmou Gustavo Maia, ele que é o CEO do Colab. A ação visa estimular a fiscalização cidadã e aperfeiçoar os mecanismos de auditoria do setor público, reduzindo custos e aumentando a eficácia do controle externo. Que notícia maravilhosa! Segundo o TCU, o modelo poderá ser aplicado e replicado em outras regiões do país, a depender dos resultados obtidos na fase de teste nos municípios baianos. Criado em 2013 por Gustavo Maia e Paulo Pandolfi, o Colab é uma plataforma digital externa para a modernização da gestão pública por meio da participação cidadã ativa. A ferramenta oferece serviços como zeladoria urbana, adoção de animais, agendamento de vacinas, pré-matrícula escolar, emissão de alvarás, entre outros. A startup utiliza a inteligência artificial e análise de dados em tempo real para auxiliar prefeituras e órgãos públicos na tomada de decisões mais assertivas.
Caramba, que notícia maravilhosa! Então quer dizer que agora o cidadão comum vai lá, filma a obra, aquelas obras que levam tantos anos para serem concluídas e quando são mal feitas. Ele vai lá, faz foto, filma, encaminha para o COLAB e o TCU. Se realmente for contestado que é isso mesmo, o cidadão recebe R$50 via Pix em 48 horas. Se a moda pega, 3 dedos de prosas, acompanhe nas redes sociais, junte-se à nossa comunidade de pessoas comprometidas com o jornalismo de qualidade. Inscreva-se, apoie nossas lives e tenha acesso a análises exclusivas. Façam parte do melhor do jornalismo baiano. Até a próxima!